1 Reis, capítulo 22, versículo de número 1, diz assim: Estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria? Quando nós lemos essa passagem, vemos que existem pessoas que não conseguem ficar em paz. A Bíblia diz que havia 3 anos de paz entre Israel e a Síria. 3 anos em que não havia guerra, e Josafá, que era um homem temente a Deus, que era um rei que temia ao Senhor, não era como Acabe, que era ímpio, com sua mulher Jezabel, que era uma mulher ímpia, perseguidora de profetas. E a Bíblia diz que Josafá desceu até o rei de Judá. Eu digo a você uma coisa: toma cuidado com quem você anda, toma cuidado com quem você gosta de passar tempo, porque muitos cristãos estão se envolvendo em tanta coisa que não precisava, por causa da sua companhia, por causa das pessoas que fazem parte do seu dia a dia. A Bíblia diz que então Acabe disse: olha, Ramote de Gileade é nossa, nós não podemos ficar sem tomá-la. Tem pessoas que não conseguem viver em paz com ninguém. Dá um tempo de paz, a pessoa já começa a tentar arrumar confusão com alguém. O rei Acabe não estava em condições de tomá-lo, porque ele estava vivendo em brecha, ele estava fora da direção de Deus, ele estava vivendo na idolatria, ele vivia debaixo de conselhos de profetas de Baal. E a palavra do Senhor diz que então ele diz: vai tu comigo, Josafá, você vai comigo, no versículo 4. E Josafá disse: eu vou ser como você é. Olha, cuidado com aquilo que você fala. Josafá disse: eu vou ser como você, Acabe. O meu povo vai ser como o seu povo, e os meus cavalos vão ser como os seus cavalos. Por causa de alianças políticas, a igreja está se metendo em coisas que ela não precisava se meter. A igreja está muitas vezes se tornando como um povo ímpio. Você vê hoje pastores cantando com padres, emprestando gravadora da sua igreja para os padres gravarem seus CDs. CDs que estão debaixo da idolatria, de uma doutrina de demônios. E igrejas estão emprestando os seus estúdios para promoverem uma doutrina demoníaca, debaixo do jugo papal. Tudo que o papado toca, ele consome, ele seca. Sabe por quê? Porque isso está fora da direção de Deus. Idolatria é abominação diante de Deus. Reza a mortos é abominação diante de Deus. E crentes estão se envolvendo com isso por alianças políticas. Eles estão fazendo do povo de Deus, envolvendo o povo de Deus em coisas que o povo de Deus não deveria se envolver. A resposta de Josafá deveria ser: não, eu não vou com você. A resposta deveria ser: eu não vou com você, porque eu não sou como você. Eu penso diferente de você, o meu povo não é como o teu povo. E o que eu tenho também não é como as coisas que você tem. Mas ele envolveu totalmente a sua pessoa, o seu povo e os seus bens e o seu poder, dizendo que seria como o poder de um rei ímpio. Aqui na nossa cidade, eles fizeram aí a marcha para Jesus, coisa que eu já nem participo, tá? E na reunião, nenhuma dessas reuniões que tiveram, houve uma ideia de alguém dizendo: olha, vamos fazer o seguinte, vamos colocar os católicos para participarem também, para estar na frente, o padre junto com os pastores. Ainda se levantou um vereador
que tem uma formação cristã disse: não, isso é um absurdo. É a mesma coisa que falar para o pastor carregar imagem de escultura numa procissão. Então ele conseguiu barrar por causa disso, mas os outros já estavam concordando. Os outros já estavam de acordo com aquilo. Então, por causa de política, da politicagem, a igreja está se tornando como o povo idólatra, está se tornando como o povo ímpio. Olha, recentemente eu vi um pastor e um padre aí, que já é um padre conhecido, um padre famoso, mandando um recado para o pastor, dizendo que ele podia contar com as preces dele, que nós somos todos irmãos, e assim por diante. E o pastor mandando a mesma coisa, verdade, né? Nós somos irmãos, há respeito entre o povo cristão. Ora, então não há mais necessidade de se pregar o evangelho. Então, se alguém sair da igreja desse pastor e for para a igreja católica, esse pastor já não pode mais falar que essa pessoa está desviada. Por quê? Porque ele disse que o padre é um irmão em Cristo dele. Uma coisa é você respeitar uma pessoa, é você ter um amigo católico, ter um amigo espírita, ter um amigo que não acredita em nada, que é ateu, e você ajudá-lo, e você fazer um favor para ele, e ele também te prestar algum favor. Isso é uma coisa normal. Nós temos amigos que são pessoas até da família, que são pessoas que são homossexuais, que você conhece, você trata bem, tudo isso. Mas outra coisa é você dizer que essa pessoa é um irmão em Cristo, dizer que é filho de Deus legítimo, que é teu irmão em Cristo. Isso está acontecendo, queridos. Quando eu vejo esta passagem, eu vejo que o cristão entra em tanta furada. Josafá diz que ele seria como Acabe, o seu povo, o seu poder. Estava falando dos crentes. Então Josafá era um crente no Senhor, né, em Deus. E ele pergunta: vamos consultar a primeira palavra de Deus? Olha só, primeiro vamos consultar a palavra de Deus. Você sabe o que mais me deixa indignado com essas coisas? É por que as pessoas querem consultar a palavra de Deus se não vão obedecê-las? Por que Josafá queria consultar? Olha, Acabe falou: é para já. Chamou quase 400 profetas de nada, falsos, profetas de Baal. Quase 400 que não tinham a mensagem de Deus. Todos eles diziam: vai, sobe a peleja que vocês vão ser vitoriosos. Todos eles falavam a mesma palavra. E eu pergunto a você: você encontra a palavra de Deus na boca de falso profeta? Mateus 7, do versículo 13 adiante, Jesus disse, dali por diante, ele fala da porta larga, da porta estreita. E aí chega um ponto em que o Senhor ele vai falar assim: olha, colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Ele está dizendo: olha, você não vai colher uva de espinheiro, ou seja, você não colhe salvação, palavra de Deus, na boca de falso profeta. E do versículo 21 adiante, para comprovar, diz: então naquele dia muitos me dirão: Senhor, profetizamos em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos muitas maravilhas. Aí o Senhor vai falar: apartai-vos de mim que pratica a iniquidade, porque nunca vos conheci. Não está escrito ali: Senhor, pregamos a tua volta, pregamos o arrependimento dos pecados, pregamos sobre a salvação. Não tem nada disso ali, porque de falso profeta você só ouve: olha, você vai ser vitorioso. Eu vejo uma mala na tua mão cheia de dólar, eu vejo um molho de chave na tua mão, você vai atravessar as fronteiras. Você não escuta uma palavra de exortação, raramente da boca de um profeta, de os profetas da atualidade. O que eu estou dizendo é que todos aqueles quase 400 profetas não tinham uma palavra de Deus. Quase 400. Eu acho interessante que 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 3, 2, 3 adiante, versículo 3, diz que eles vão desviar os ouvidos da verdade e vão amontoar para si doutores conforme as suas próprias cobiças. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Sabe o que é isso? Você amontoa falsos profetas, quase 400 falsos profetas, mas você não vê a mensagem de Deus.
Você não encontra a palavra de Deus na boca de falso profeta. Queridos, eu vejo que Josafá ainda tinha um pouco. Olha, mas peraí, não tem um profeta do Senhor ao quem possamos consultar? Ele ainda pôde ouvir, discernir, falar: isso não é de Deus. Mas eu pergunto a você: para que consultar um profeta de Deus se você não vai obedecer? Só de você querer já ter toda essa preocupação, sabe, já é um sinal de que já há uma pulga atrás da orelha. Mas a pessoa não vai obedecer. É cheio de pessoas assim dentro da igreja. A pessoa quer provocar uma resposta que seja ao seu favor. Ela quer que o profeta confirme, mas Acabe disse: olha, tem sim, há um profeta sim. Versículo de número 7, né? Aqui ó, disse porém Josafá: há aqui algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Sabe por que tem gente que está se estrepando, que a pessoa nem sequer procura? Ah, não tem uma igreja de Deus? Não tem uma igreja que pregue a mensagem nessa cidade, uma mensagem da salvação, do arrependimento, que fale do amor de Deus, que pregue sobre o inferno, sim, que fale sobre o céu, que fale sobre arrebatamento, que fale sobre arrependimento, sobre perdão? Não há uma igreja nessa cidade que fale sobre isso. As pessoas não procuram. Não procuram se há uma mulher de Deus para você casar. Não procura se não tem um homem de Deus que possa ser meu marido, que Deus confirme. As pessoas não estão procurando. Não há um serviço, um trabalho, um serviço, uma empresa que eu possa trabalhar que não me atrapalhe para servir a Deus. Não há. A pergunta é: não há um profeta de Deus aqui? Procure, porque aquele que procura vai encontrar, aquele que procura vai achar. Bater e abrir-lhe-se-á. Aquele que procura encontra, queridos. Então Acabe disse: olha, tem sim, há um profeta, é Micaías, filho de Imlá, mas ele nunca profetiza o que é bem de mim. Claro, como profetizar o que é bem de um rei ímpio? Como profetizar o que é bem, que vai ser vitorioso, que vai alcançar a vitória de uma pessoa que vive na impiedade, que vive debaixo da desobediência? Olha, para você ser vitorioso, você não depende daquilo que eu falo. Não é porque eu vou falar que você vai ser vitorioso que você vai ser vitorioso. Você precisa estar debaixo da obediência ao Senhor. Forçar um profeta: fala que eu vou vencer. Olha, o profeta pode falar que você vai vencer. Se você não é o que Deus mandou falar, você vai ser derrotado. Isaías 30, versículo de número 9 diz: porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, que são os profetas, né? Dizem aos videntes: não vejais, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, tendes para nós enganadoras lisonjas. O que significa isso? Que o povo não quer ouvir o que é reto, o povo não quer ouvir a verdade, o povo quer ouvir aquilo que agrada aos seus ouvidos. Enganadoras lisonjas, desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Não quero ouvir isso, não me fale sobre isso, não pregue sobre isso. Eu quero ouvir fábulas, eu quero ouvir enganadoras lisonjas. E ainda que um profeta fale o que você quer, não se cumprirá, porque Deus não tem compromisso com a palavra do homem. Deus tem compromisso com a palavra dele, é a palavra dele a qual ele tem compromisso. Então ele pergunta: não há um profeta do Senhor? Sim, tem Micaías, filho de Imlá, nunca profetiza bem de mim. Queridos, a palavra, o nome Micaías significa semelhante a Deus. Você está sendo chamado para ser a diferença. Não é para ser semelhante a profetas de Baal, é para ser semelhante a Deus. Apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 1, ele diz: sedes meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Você é chamado para ser semelhante a Deus. Então,
Micaías, em meio a quase 400, tá? Não foi chamado. Como pode? Não convidaram Micaías. Você pensa que se você pregar a verdade, você pensa que se você falar sobre perdão, sobre arrependimento, sobre volta de Cristo, sobre salvação, que você vai ficar sendo convidado para pregar em tudo quanto é lugar? João Batista pregava lá no deserto da Judéia, o sinédrio era luxuoso. Você pensa que você vai ser a pessoa mais procurada porque você prega sobre salvação, porque você fala sobre arrependimento, porque você faz menção do inferno, da perdição eterna, de que a pessoa tem que ter compromisso com Deus, tem que ler Bíblia, tem que ter compromisso, tem que respeitar a autoridade? Você pensa que você vai ser procurado porque você fala vigia, hoje pode ser seu último dia de vida, Jesus pode voltar hoje? Olha, os pregadores desse tipo de mensagem não são os mais requisitados. Micaías já estava lá, os 400 profetas estavam todos pregando a mesma coisa, todos eles pregavam a mesma coisa. Imagina como estava isso. Dá para imaginar? Então Acabe mandou chamar Micaías. Vai, chamou o eunuco, versículo de número 9, diz: traga-me aqui Micaías, filho de Imlá. E todos os outros profetas, versículo 10, diz que profetizavam na presença do rei. Imagina como estava aquilo, enquanto foram chamar Micaías. Aquilo devia estar uma vigília daquele jeito que você pode imaginar. Tinha gente fazendo aviãozinho. Olha, o versículo 11 diz que Zedequias, filho de Quenana, tinha feito um chifre de ferro. Ele falava: olha, assim ferirá os sírios até consumir. Imagina, olha aqui o chifre da vitória, olha aqui a capa do poder, olha aqui o cajado ungido, olha aqui a areia de Israel, olha aqui o óleo de Israel, olha aqui isso, olha aqui aquilo, olha aqui não sei o que. É tanta coisa que você encontra. Martelo da justiça, olha, é sal grosso, é água ungida, é tanta coisa. Imagina, esse aqui estava com um chifre, falava: olha aqui, dessa maneira, igual esses chifres aqui, tá vendo? Vai ser o chifre da vitória. Queridos, isso devia estar um negócio. Olha, é a gente fazendo aviãozinho, sapateando, rodopiando. Imagina como estava o negócio. Foram chamar o profeta esquecido, o profeta solitário, o profeta que ninguém quer chamar, o profeta que ninguém quer chamar, o profeta que não é cuidado, que é Deus que cuida dele. Foram chamar o profeta que não é popular. Queridos, quando Micaías chegou, porque eu acredito que se Josafá não chamar ninguém, se alguém fala: chama Micaías, qualquer um profeta fala: Micaías não chama aquele homem, porque a pregação dele é diferente da nossa. Você já viu o que ele prega? Quando Josafá falou: eu quero que traga Micaías, traz esse Micaías, então o rei Acabe mandou chamar, e tudo aquele auê acontecendo, o povo profetizando, o povo pulando, o povo rodopiando, e o povo falando: vai que vai ser vitorioso, vai Acabe que você vai vencer, vai acabar com os sírios. Quando Micaías foi chegando, a palavra do Senhor diz que no versículo 13, o mensageiro falou: tá vendo, Micaías? Escuta a palavra que esses profetas estão falando acerca do rei. A sua palavra deve ser igual a deles. Prega igual eles pregam, Micaías. Querido, olha, você não tem que pregar igual esse povo prega. Para de ficar copiando os gideões. Para de ficar imitando os profetas, os pastores que estão no auge. Fica falando igual eles. Houve uma época que era aquela coisa: fala para o seu irmão que está do teu lado. Para com essas coisas. Deus não quer que você seja um eco. Deus quer que você seja como João Batista. Seja uma voz e não eco. Para de copiar. Deus quer usar a tua vida. Deus quer usar você. Micaías ouviu aquilo, que eu tenho que pregar como eles pregam. Não. Quantas vezes chegaram em mim e falaram: olha, para com essa mensagem, não prega isso não, tem que pregar que o povo vai ser vitorioso.
Tem que pregar que o povo vai vencer. O povo gosta de mensagem assim, mensagem de milagre, você vai receber sua bênção. Essas mensagens, ficar falando de arrependimento, ficar falando de inferno, fica falando da volta de Cristo, fica falando de santidade, de leitura de Bíblia. Olha, o povo não quer ouvir isso, o povo quer ouvir que você vai receber a sua bênção. Prega essas mensagens, queridos. Quantos são aconselhados por mensageiros de Acabe? Quantos que são aconselhados por liderança de líderes que já foi corrompido? Os verdadeiros profetas não se calam. A Bíblia diz que então ele disse: olha, tá, eu vou falar o que Deus mandar. A pergunta veio, quando ele chega diante do rei, aí Micaías, com um tom bem irônico, disse: vai, sobe, será próspero, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Imagina a face irônica de Micaías. Imagina que todo mundo percebeu. Sabe por quê? Acabou o Auê. Acabou todo aquele movimento, o rodopeio, que na Bíblia não diz que tinha, mas eu imagino que estava assim. Acabou toda aquela movimentação de profeta para cá, profeta lá, todo mundo parou, foi abrir a boca, todo mundo ficou pensando: o que ele vai falar? É agora. Todo mundo tinha medo do que ia sair dali. É quando o profeta vai falar, o povo teme. Quando um homem de Deus ele fala, o povo fica temente aquilo que vai sair, fica com medo do que vai sair ali, porque Deus revela o segredo dos corações. E a palavra do Senhor diz que então ele usou de ironia. Aí o rei percebeu, disse: até quantas vezes, no versículo 16, te conjurarei que não me fales senão a verdade do Senhor. Então Micaías disse: aquele silêncio, passasse uma mosca ali, todo mundo ouvia. Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelha que não tem pastor. O coração de Acabe já temeu. E disse o Senhor: esses não têm Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Para mim isso aqui já era, mas Josafá fala: não vou com você. Acabe não vai. Já era para falar. Quantos são assim? A pessoa escuta Deus fala não, e a pessoa ainda quer ir. Ninguém fala nada. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse que ele nunca profetizará de mim bem senão mal? Versículo 18. Como profetizar o bem? Como falar que você vai vencer? A própria palavra do Senhor diz: ai daquele profeta que fala paz, paz, quando não há paz. Como dizer que você vai ser vitorioso quando você não vai? Que você vai viver quando você vai morrer? Por quê? Porque você está em desobediência com Deus. Como dizer que a tua empresa, essa que Deus quer que você trabalhe, que aquela mulher que Deus quer que você case com ela, que aquele é o marido que Deus preparou para você, quando não é? Dizer que você está pronto quando você não está, que você está liberto quando você não está, que você já está pronto para ser um pastor quando você não está. Como dizer coisas que Deus não mandou dizer? Dizer que você está curado se você não está curado, que você está pronto quando você não está pronto. Queridos, a Bíblia diz que ele ainda falou: está vendo? Nunca fala bem de mim. Olha o 19. Então disse ele: ouve pois a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, ó glória, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote Gileade? E um dizia desta maneira, e outro de outra maneira. Então saiu um espírito, se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor disse: com que? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os teus profetas. E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e fazes assim. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 4 versículo 1 que o Espírito expressamente diz
que alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os que conhecem a verdade, para os fiéis, a fim de usarem deles com ação de graça. Não há nada que rejeitar, porque toda criatura de Deus é boa, dando graças, porque pela palavra de Deus é santificada. Estou falando de cabeça. Agora veja bem, os espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Hoje eu pergunto, onde estão essas pessoas? Sendo que há uma união tão grande por causa dessa ética, que eu via Jesus falando, chamando os fariseus de raça de víboras, o João Batista, tá? Eu via Jesus chamando eles de sepulcros calhados, tá? Tudo isso. Agora, essa ética que está surgindo, sabe? A ponto de cuidado, sabe? A gente tem que ser assim, de unir religiosamente, espiritualmente, de uma forma, em concordância. Olha, somos todos irmãos, independente da religião, que o Espírito de Deus está agindo em todas as placas, tudo isso. Eu pergunto a você, então aonde é que está esse espírito maligno que atua, que traz doutrinas de demônios? Aonde? Porque a palavra do Senhor diz que isso viria dos falsos profetas. Aqui, esse espírito de engano estava usando os falsos mestres, os falsos profetas lá, naquela reunião, os conselheiros, que diziam ter a palavra de Deus, mas não tinham. E a palavra do Senhor diz que então, eles eram um espírito de mentira. Olha, o espírito, ele pode ver coisas. O espírito, ele pode ouvir palavras. O espírito pode ver a família brigando. E logo naquele dia, ele pode falar, olha, para você saber que é Deus que está falando, houve uma discussão na tua casa. Ele mesmo pode ter causado aquela discussão. O espírito de enfermidade, Jesus expulsou daquela mulher, o espírito de enfermidade pode se retirar. E alguém pode falar, foi curado. Cuidado, porque aqui diz que espíritos atuam sobre profetas, não profetas de Deus. Profetas de Deus têm o Espírito de Deus. Eu estou falando desse monte de profetas que surgiram. Aí então, quando Micaías disse isso, ele ofendeu quase 400 profetas. Agora, você me desculpa, tem uma falácia que diz, você não pode perseguir um ungido de Deus. Querido, 1 Crônicas 16, 22 diz, não toqueis os meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. O original das escrituras, e aquela passagem diz respeito a matar, a você espancar uma pessoa, você matá-la. Não diz respeito a você protestar contra uma heresia, um pecado, um adultério, aquilo que está contra a palavra de Deus. Nós sabemos que Paulo repreendeu Pedro na cara, porque ele era repreensível. Deus levantava os profetas para repreender a reis, como Natã repreendeu a Davi. Então você protestar contra a falsa doutrina, isso é uma obrigação sua de fazer, como homem de Deus que conhece a palavra. E a palavra do Senhor diz que quando ele fala, ele ofende. Não, mas não pode ofender. Mas ele ofende, lógico que pode. Quando você falar algo de uma pessoa que está agindo contra a palavra de Deus, ela vai se sentir ofendida, porque Deus corrige a quem ama, como o pai corrige o seu filho. Hebreus capítulo de número 12, tá? Versículo de número 11, 12, se eu não estou enganado. Então, a palavra do Senhor diz que ele ofendeu. Os profetas, os quase 400, se sentiram totalmente ofendidos, porque Micaías disse, vocês estão profetizando por um espírito de engano. Não é Deus falando na boca de vocês. Eles se sentiram ofendidos. Toda vez que você falar conforme a palavra de Deus, você vai ofender pessoas. Não haverá uma forma de pregar sem você pregar conforme a palavra de Deus, sem você ofender essa geração incrédula, idólatra,
adoradores de objeto, de arca da aliança, de pessoas, de ídolos gospel. Não há como você pregar sem ofender uma geração de jovens descompromissados. Todas as pessoas se sentem ofendidas, mas a palavra de Deus vem para curar. Quando a palavra de Deus é pronunciada, aquele que toma posse desta mensagem, ele é curado. Então que ouça os líderes de outros ministérios, que ouçam os jovens de outras igrejas, de outros ministérios, que ouçam essa mensagem, que diz que quando eles se sentiram ofendidos, Sedequias, no versículo 24, feriu Micaías no queixo. Isso é maltratar um profeta. Micaías não bateu em ninguém, Micaías apenas falou a palavra de Deus, e ele foi ferido no queixo. E sabe por que no queixo? Porque o queixo é aonde Micaías usava para falar. Foi ferido ali para ver se ele parava, se ele calava a boca. Mas o verdadeiro profeta de Deus, ele pode ser ferido no queixo, ele pode ser tocado na casa dele, pode ser tocado no casamento, pode ser tocado na vida financeira, pode ter várias feridas, ele continua a profetizar a verdade, a falar a mensagem de Deus. Micaías foi ferido no queixo, porque Sedequias disse: da onde foi que saiu o Espírito do Senhor de mim para falar através de você? Então Micaías disse: eis que você verá, no versículo 25, quando naquele dia entrares de câmaras em câmaras para te esconder. Então disse o rei de Israel: tomai Micaías e tornai a trazê-lo a Amon, o chefe da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: assim diz o Senhor, metei este homem na casa do cárcere, e sustentai-o com pão de angústia e água de amargura, até que eu venha. A mensagem de Micaías, a palavra dele foi: não, o rei não faz isso não. Não, o que é que ele disse? Disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse: mas ouve todos os povos. Quando você decide fazer a vontade de Deus, tem gente que pensa: eu estou falando que Deus mandou, eu não vou ser tocado. Eu estou falando que Deus mandou pregar, ninguém vai tocar na minha vida. Escute bem, Micaías falou que Deus mandou, levou uma pancada no queixo, foi ferido no queixo por um falso profeta que se sentiu ofendido, foi ferido no queixo. Toda vez que você decidir fazer a vontade de Deus, pregar o que Deus mandou, profetizar o que Deus mandou profetizar, você sofrerá perseguição. 2 Timóteo 3,12 diz que todos que querem viver piedosamente em Cristo sofrerão perseguição. Toda vez que você decidir fazer a vontade de Deus, pregar o que Deus mandou, se vestir como um servo de Deus deve se vestir, falar como um servo de Deus deve falar, agir como um servo de Deus deve agir, ter uma conduta como um servo de Deus deve conduzir as coisas. Ora, responder como um servo de Deus deve responder. Se prepare, porque você está falando contra o que a maioria fala. A maioria fala de uma forma, você fala ao contrário, e isso causa uma ofensa. Muitos são alcançados porque ouvem, e o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas muitos também se ofendem, como se ofenderam com a pregação de Estevão. Quando Estevão pregava, rangiam os dentes contra ele. A palavra do Senhor diz no versículo 29: assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote Gileade. Eu pergunto para você: por que isso? Por que consultar o profeta? Por que tirar Micaías do lugar dele para ser ferido no queixo? Sabe, tudo isso para ouvir a palavra de Deus e ainda assim ir. Por quê? Por que muitos cristãos são assim? Deus fala: não vai trabalhar nessa empresa, e a pessoa vai. Deus fala: não casa com essa mulher, e a pessoa casa. Deus fala: não entra nesse negócio, e a pessoa entra. Por quê? 30, disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja, tu, porém, veste a tua veste. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel
e entrou na peleja. Repare, Josafá foi com a sua veste real. Olha só a artimanha de Acabe. E Acabe foi disfarçado. Ora, Josafá estava correndo um enorme perigo. Quantos morrem de bobeira? Nesse caso aqui, ó, era para ter morrido. Houve uma pessoa do nosso ministério que antigamente ele estava desviado. Antes de ele voltar para a igreja, estava andando com um rapazinho que tinha sido jurado de morte. O rapaz não ia procurar a presença de Deus. O traficante falou: vou matar ele. Eu vou matar, e quem tiver com ele vai morrer também. Todo mundo falava: cuidado. E esse rapazinho não acreditava. Um dia que ele não estava com um rapaz que foi jurado de morte, o traficante correu atrás dele, do rapazinho lá. O rapaz tentou passar por baixo do portão para se esconder na casa de uma mulher. O traficante puxou ele pela perna, descarregou o revólver nele e matou ele. E se naquele dia aquele rapaz estivesse com ele, tinha morrido também. Porque a pessoa está na hora errada, com a pessoa errada, como Josafá estava aqui. A palavra do Senhor diz, sucedeu no versículo 32, pois que vendo os chefes dos carros, versículo 31, o rei da Síria deu ordem aos chefes dos carros, que eram de 32, dizendo: não pelejareis nem contra o pequeno, nem contra o grande, mas só contra o rei de Israel. Sucedeu, pois que vendo os chefes dos carros Josafá, disseram a ele: certamente este é o rei de Israel, e chegaram-se a ele para pelejar com ele. Porém Josafá gritou. Sucedeu que vendo os chefes dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Quase morreu. Agora olha, então um homem entensou o arco na sua simplicidade. Eu já vi a Bíblia falar um jovem. Olha, no acaso, a Bíblia que diz no acaso, na simplicidade, com quem diz eu vou atirar uma flecha ali. Uma pessoa que não tinha intenção. O versículo de número 34, estou lendo: e feriu o rei de Israel entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: vira-te a tua mão e tira-me do exército, porque eu estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei parou o carro defronte dos sírios, porém ele morreu. E à tarde o sangue da ferida corria no fundo do carro. Sabe o que é isso? Se você tiver disfarçado, até com armadura, com proteção, na simplicidade o inimigo te acerta. Ele não precisa muito esforço não. Não adianta você falar: vê se me erra, porque vai te acertar, com certeza. Agora, se você estiver na direção de Deus, Deus fala: entra nessa peleja, vai para essa guerra. Se Deus tivesse falado por Micaías: olha, vai para a batalha que vocês vão entrar e vão sair. Olha, você poderia ser o melhor atirador de flechas, como se fosse um atirador de elite no tempo da atualidade. Não haveria acertado o rei de Israel. Mas quando você recebeu a mensagem de não, e você vai, você está sob a sua própria proteção. Ou seja, o teu sangue cai sobre a sua própria cabeça, porque Deus falou e Deus cumpriu. Foi acertado. Versículo 38, para terminar: lavando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha dito. Então Acabe morreu. Acabe morreu. Aquela batalha foi perdida e se cumpriu a palavra de Micaías. Reflita nesta mensagem. Reflita nesta palavra. Quando Deus ele fala não, é não. Se Deus fala vai, então você vai. Agora também não consulte Deus para consultar não obedecer, porque você vai pagar um preço. Eu me lembro de uma vez que passou pelo nosso ministério um rapaz que tocava muito bem instrumento de corda, guitarra, violão. Foi obediente até um certo tempo. Depois começou a dar problema. Ele conheceu um rapaz que ele começou a tocar junto com esse rapaz que abriria shows para bandas famosas de bandas gospel mesmo. E Deus mostrou para mim que não estava nesse negócio. Ele não gostou do que eu falei. Eu falei: sai fora, que Deus não está nesse negócio. Deus já me mostrou.
Deus me mostrou claramente que ele não está nesse negócio. E o rapaz falou: a gente vai ter 30 shows para fazer. Ele vai ganhar R$1.000 por show. Esse rapaz chegou em mim e falou: eu posso dar R$1.000, pastor, para poder ajudar na igreja. Eu falei: eu não estou pedindo dinheiro. Não estou falando para você que eu estou interessado no teu dinheiro. Estou interessado na tua salvação, de que você seja bem sucedido com Deus. Desfaça essa aliança. Eu passei uma mensagem para ele diante de toda a igreja. E antes de eu passar, Deus me mostrava ele falando não, e a mulher dele ficando duvidosa. E foi exatamente o que aconteceu. Ele não recebeu aquela mensagem. Ele saiu, foi o último dia que eu vi ele na igreja. E ele veio até mim. E ele disse: eu não consigo entender, porque todos os pastores que eu conheço dizem que Deus está me abençoando, que Deus está nesse negócio. Porque o pastor de lá da tenda diz que Deus está me abençoando. Porque o pastor de lá de cima diz que Deus, isso é obra de Deus, Deus está me abençoando, que vai ser uma bênção na minha vida. Porque o pastor de tal ministério também falou que é. Mas o meu pastor diz que não. Queridos, por que eu vou falar que é, sendo que não é? Eu disse: o pastor disse que não, porque o pastor não quer. Eu falei: não é porque eu não quero, filho, é porque Deus está me mostrando que não está nesse negócio. Ah, mas eu vou tocar para 3.000 pessoas toda vez que eu fazer um show. Mais de 3.000. Sabe quantas pessoas foi no primeiro show? Se eu não me engano, foi coisa de 40 pessoas, 60 pessoas. Só para você ter uma ideia. Eu pergunto a você: cadê os 30 shows? Cadê essa banda? Olha, essa banda sumiu, desapareceu, tá? Os shows não aconteceram, o rapaz não voltou para o nosso ministério. Tudo isso aconteceu. Cadê? Nada disso aconteceu. Não depende daquilo que eu falo, não depende do que o profeta fala, depende do que Deus manda falar. Se a pessoa passar a mensagem que é de Deus, então obedece, vai acontecer. Se a pessoa passar uma mensagem que não é de Deus, ainda que seja algo que parece ser bom, que soa melhor aos ouvidos, de que adianta se não foi Deus que mandou falar? A pessoa vai se estrepar. Então atente para esta mensagem, para que vá bem na sua vida. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.